A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A tia hoje vai trazer uma história que está na Bíblia, amém? Antes da tia iniciar a história, vamos fazer a leitura? Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a parte B, que diz assim: Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Isso mesmo, Cristo, porque o nosso Jesus já foi sacrificado no nosso lugar. Amém? E a história de hoje, como vocês já ouviram na leitura da palavra, é sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa. E o que será a verdadeira Páscoa? Vocês sabem, crianças? Olha só. Esse aqui é o Pedrinho. Pedrinho tá feliz ou tá triste? Tá triste. Sabe por que, crianças, Pedrinho tá triste? Porque Pedrinho, assim como muitas crianças, muitas pessoas, ele acredita, ou acreditava até então, né? Que a Páscoa era ovo, para ganhar ovo de chocolate. Pedrinho achava que a Páscoa era para isso, para comer chocolate, para ganhar chocolate. Pedrinho também, acreditava que a Páscoa era coelhinho da Páscoa. Por isso que Pedrinho está assim, triste, porque Páscoa não é isso. Muitas pessoas, elas estão iludidas, enganadas, achando que a Páscoa é momento para isso, para ganhar chocolates, coelhinho, quando na verdade o significado da Páscoa não é esse. Ovos de chocolate, coelhinho da Páscoa, isso aqui é só marketing para que as pessoas ganhem dinheiro nessa data. Assim, Pedrinho ficou triste, porque assim como Pedrinho estava triste por ter descoberto que a Páscoa não é nada disso, ele estava iludido, enganado. Ele estava aprisionado, olha só, com mentiras, com as ilusões que o mundo oferece. E falando nisso, em ovo de Páscoa, coelhinho de Páscoa, prisão, olha só, correntes, sabe o que me veio à mente? Uma história que está na Bíblia, isso mesmo. A palavra de Deus nos diz, crianças, lá no livro de Êxodo, fala sobre a história do povo de Deus, do povo de Israel. O povo de Deus estava aprisionado, isso mesmo, o povo estava aprisionado lá no Egito por um rei chamado Faraó. E o povo de Deus estava ali, crianças, estava ali sofrendo, era escravo. Eles viviam ali sendo escravizados por aquele rei Faraó. Mas sabe, crianças, o povo de Deus servia ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus do céu, Criador de tudo. E eles oravam a Deus, pediam a Deus um libertador, pediam que Deus o libertasse. Eles oravam dia e noite ao Deus vivo. Por quê? Porque assim como muitos de nós hoje estão acorrentados, presos no pecado, na mentira, na ilusão, no engano, assim também estava o povo no Egito. Eles estavam aprisionados por esse rei Faraó. E o povo não cessava de clamar a Deus. O povo não parava. Trabalhava sendo escravizado ali, mas não paravam de orar. E Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, ouviu as orações do povo de Israel. E enviou, sabe quem? Moisés. Enviou Moisés para libertar o povo de Deus, o povo de Israel. E Deus, através de Moisés, ele enviou 10 pragas. Isso mesmo, Deus enviou 10 pragas contra o Egito. E a cada praga que aparecia, que surgia, crianças, mais o coração de Faraó ficava endurecido e não libertava o povo de Deus. Foi então, criança, que na 10ª e última praga, Deus ordenou algumas coisas para que o povo dele, o povo de Israel, fizessem para que a 10ª praga não atingisse o povo de Israel, o povo de Deus. E sabe, crianças, qual foi a 10ª e última praga que Deus enviou para libertar o seu povo? Olha só, Deus enviou a 10ª e última praga. A 10ª e última praga era a morte dos primogênitos. Isso mesmo, crianças,
a morte dos primogênitos. Para você que não sabe o que é primogênito, é o primeiro filho de um casal. O casal tem 2 filhos, o primogênito é aquele que nasceu primeiro. Tem 3 filhos, o primogênito é sempre aquele que nasceu primeiro. E essa foi a 10ª e última praga. Deus enviou a morte dos primogênitos. Isso mesmo. Ah, tia, e agora? Ia morrer todos os primogênitos? Não, porque Deus, o nosso Deus dos céus, Ele cuida do seu povo. E Deus deu algumas orientações para que o povo de Deus, o povo de Israel, seguisse. E no momento em que o anjo da morte fosse passar pela cidade, não atingisse os primogênitos dos filhos que serviam a Deus. Então, o que foi que Deus ordenou? Pega um cordeiro limpo, puro, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. Olha só, sacrifica esse cordeiro e passa o sangue desse cordeiro no umbrais, naquela partezinha de cima da porta. Passa o sangue desse cordeiro, povo de Israel, nos umbrais da porta. Esse será o sinal que o anjo da morte irá ver e passará por cima daquela casa, sem causar dano algum ao primogênito daquela casa. Amém? E Deus também orientou para que eles fizessem pães asmos, e comessem naquela noite, jantassem a carne do cordeiro e aquele pão sem fermento e aquelas ervas amargas também, para que eles pudessem se lembrar do quanto que eles sofreram amarguras ali naquela terra, naquele lugar. E assim o povo de Deus fez conforme as orientações do Senhor. Eles fizeram tudo quanto Deus tinha ordenado. Pegaram o sangue, passaram tudo bem direitinho, e eis que é chegado a noite. E chegou a noite e o anjo da morte passou ali pela cidade, pelo país do Egito. E sabe o que aconteceu, crianças? Todos os primogênitos daquele povo morreram. Todos, inclusive o filho do faraó. Isso mesmo, o filho do rei, do faraó, morreu. Tudo porque o rei faraó não libertou o povo de Deus. Mas Deus, com aquela 10ª e última praga, conseguiu fazer com que faraó libertasse o povo. Faraó, então, quando viu o que tinha acontecido e que o seu primogênito havia morrido, ele então decidiu libertar o povo de Deus, libertar o povo de Israel. E ele libertou aquele povo e deu ouro, deu objetos para que eles saíssem logo dali daquela terra. Porque faraó estava triste demais pelo que tinha acontecido. E lá foi o povo de Israel, rumo à terra prometida, louvado seja Deus. Eles estavam libertos, eles foram libertos daquela prisão. Eles já não estavam mais ali naquele Egito sofrendo, sendo aprisionados. Louvado seja Deus. E sabe, crianças, assim como o povo de Israel estava preso, estava sendo escravo ali no Egito, hoje em dia não é diferente. Muitas pessoas são aprisionadas pelo seu pecado, vivem aprisionadas, vivem no pecado. E Deus, assim como enviou Moisés, o libertador, que libertou todo o seu povo da escravidão de Faraó naquele lugar, no Egito, ele também enviou um libertador, louvado seja Deus. Deus enviou um libertador para todos aqueles que estavam cativos, que estão presos neste mundo de pecado, nesta vida que não tem o que oferecer. Isso mesmo, Deus enviou Jesus. Deus, através do seu grande e imenso amor por mim e por você, enviou Jesus. Enviou Jesus à terra como um bebezinho. Jesus veio como um bebezinho, nasceu nessa simplicidade. Mas esse mesmo Jesus que veio à terra, por amor a mim, por amor a você e por obediência a Deus, este menino Jesus, ele cresceu, virou um homem. Isso mesmo, Jesus virou um homem adulto. E Jesus também comemorava a Páscoa. Jesus comemorava a Páscoa. E sabe, crianças, Jesus se reuniu com seus discípulos e participou da sua última ceia, a última ceia do Senhor. E ele reuniu ali os seus discípulos e começou a orar.
orou e orientou aqueles discípulos para que eles fizessem essa comemoração em memória dele, em memória de Jesus, né? O pão simboliza o corpo de Cristo. E o vinho, o suco da uva, simboliza o sangue de Jesus. E ali eles fizeram a Santa Ceia, participaram da última ceia. E sabe, crianças, depois dessa janta, dessa Santa Ceia, sabe o que aconteceu? Jesus foi para o jardim Getsemane. Jesus foi orar a Deus. Jesus sabia que estava bem perto, bem pertinho de acontecer algo que talvez muitos, até mesmo seus discípulos, não sabiam que iriam acontecer, ou pelo menos não imaginavam que iria acontecer. Mas Jesus, que tinha intimidade com Deus, com o Pai, sabia o que estava para acontecer. E Jesus orou, crianças, lá naquele jardim, no Getsemane. Grande era a dificuldade que Jesus estava passando naquele momento. A palavra de Deus diz que Jesus estava em grande agonia, que até o seu corpo começou a transpirar sangue. Louvado seja Deus. E ali estava Jesus orando. E ele também orou assim, crianças, pediu para Deus, para que se fosse possível, que Deus fizesse com que aquele cálice passasse dele. Mas todavia, criança, o Senhor Jesus obedeceu a Deus. E logo, crianças, em seguida chegaram soldados e prenderam Jesus. Levaram Jesus preso. E isso mesmo, criança, levaram o nosso Jesus. O nosso Jesus que não tinha nenhum pecado, que não fez nada de errado. Mas Jesus sabia o porquê que aquilo estava acontecendo. Jesus veio à terra com um propósito. Porque Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele tinha um plano perfeito. Assim como Ele enviou Moisés lá na terra do Egito para salvar, para libertar o seu povo daquela escravidão. Assim também Deus enviou Jesus, o seu Filho, para nos libertar, para nos salvar, para tirar as correntes que nos aprisionam de uma vida de pecado, de uma vida distante de Jesus. E lá estava Jesus cumprindo o plano perfeito de Deus em sua vida para alcançar todo vil pecador. Louvado seja Deus. E Jesus, assim como um cordeiro, olha, ele foi obediente a Deus. E Jesus, assim como um cordeiro, não abriu a sua boca, aleluia. E Jesus foi para a cruz. Jesus enfrentou a cruz por amor a mim, por amor a você e por obediência a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, crianças. Jesus, ele foi para a cruz. Ele morreu, ele se entregou por mim e por você. Louvado seja Deus. Foi por amor que Jesus se entregou. Jesus, ele te ama de uma forma tão grandiosa e tão linda, que não existe amor para se comparar a este amor ao qual ele nos amou e nos ama até hoje. E Jesus cumpriu seu propósito. O plano perfeito de Deus estava sendo ali concluído. Jesus foi para a cruz, Jesus morreu, Jesus entregou a sua vida. E sabe, crianças, quando Jesus estava ali na cruz, aleluia, cada gotinha do sangue que Jesus derramou na cruz levou as nossas iniquidades, levou a morte eterna longe de Deus, as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Jesus levou, tomou para si, ali naquele ato da sua morte naquela cruz. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus, o sangue remidor, o sangue poderoso de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, crianças, que foi derramado ali naquela cruz, tem todo o poder. Tem o poder de perdoar o meu e o teu pecado, de limpar toda a impureza que habita e mora em nosso coração. O sangue de Jesus, crianças, nos purifica de todo e qualquer pecado. E ali foi o ato mais perfeito e sublime que Jesus fez por mim e por você. Entregou a sua vida e derramou o seu sangue puro, carmesim, por mim e por você. Aleluia. E sabe, crianças, a palavra de Deus diz que Jesus, ele não permaneceu lá. Ele não permaneceu morto. A palavra de Deus diz que ao terceiro dia, no domingo pela manhã, quando algumas mulheres foram até o
o sepulcro onde Jesus estava sepultado, onde o corpo de Jesus estava, a palavra de Deus fala que lá não tinha mais nada, não existia corpo. Louvado seja Deus! E o anjo respondeu para aquelas mulheres: quem tu procura já não está mais aqui. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele reviveu. Jesus ressuscitou como leão. Louvado seja Deus! Jesus ressuscitou como leão, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Jesus, ele ressuscitou, ele venceu a morte, e através da morte e ressurreição de Jesus, eu e você temos direito à vida eterna. Louvado seja Deus! E olha só, a palavra de Deus diz que vinde a mim. Olha, crianças, este ato de amor foi por você. Vinde a mim. Jesus está te chamando. Vinde a eles, crianças, do jeitinho que você está. Essa é a verdadeira Páscoa. É o verdadeiro sentido da Páscoa, em que Cristo, o nosso Cordeiro, que ele é a nossa Páscoa, ele morreu e ressuscitou por mim e por você. Vinde, Jesus está chamando. Vinde a ele, vinde a Jesus. Se você ainda não tem esse Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador, mas deseja aceitá-lo, vamos orar? Eu vou fazer uma oração por você. E se você sentir o desejo de entregar a sua vida a Jesus, receba ele aí, em sua casa, em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, Pai, em nome de Jesus, o Cordeiro vivo, o teu Filho, o teu único Filho maravilhoso. Em nome dele, Senhor, que eu entre em tua maravilhosa presença, meu Pai, para te apresentar, Senhor, cada um, meu Pai, que estiver, Senhor, ouvindo este vídeo, meu Pai. Deus, que cada um, Senhor, neste momento, venha entender, Senhor, o sacrifício feito, meu Pai, na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a cada um deles, Senhor, por resgate de muitas vidas. Assim, Senhor, como tu resgatou, Senhor, o teu povo lá no Egito, das mãos de Faraó, Senhor. Resgata também, Senhor, muitos que se encontram aprisionados, Senhor, na mão, Senhor, do inimigo, meu Pai. Resgata, restaura, traz de volta, liberta, Senhor da glória. Em nome de Jesus, liberta, meu Pai. E para aqueles, Senhor, que nesta oração sentiram o desejo, Senhor, de te receber como único e suficiente Salvador, escreve, papai querido, o nome deles no livro da vida e ajuda ao Senhor a traçar um caminho de salvação e ao teu lado, Pai. Que a comunhão, Senhor, e a tua paz, meu Pai, esteja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Muito obrigada, meus amores, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês algo da parte do Senhor. E não esqueça, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi crucificado por mim e por você. Então, a verdadeira Páscoa não é coelhinho da Páscoa. A verdadeira Páscoa não é ovos de chocolate. A verdadeira Páscoa é Jesus, o nosso Cordeiro vivo, que morreu e ressuscitou por amor a mim e por amor a você. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus.